Conforme já foi anunciado, para a exaltação do nosso Rei Yahushua, nós estamos iniciando mais uma reunião. É sábado abençoado, sábado deleitoso, dia 19 de julho de 2014. Queremos compartilhar com vocês hoje a experiência vivida pelo profeta Uli Yahu, conhecido como Elias, né? Deixa eu me acomodar aqui na cadeira, não é possível. Bem barulhenta, mas dá para... É um prazer estarmos reunidos mais uma vez. Shalom do Espírito, né, irmãos? Verdadeira Shalom só existe para aqueles que creem no Messias Yahushua, que já veio pelo seu Espírito. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 1. 3 anos mais tarde, Yahu Ulrim disse a Uli Yahu, conhecido como Elias: vai dizer ao rei Acabe que em breve enviarei chuva. Uli Yahu foi dizer-lhe: a fome tinha se alastrado pela terra, e segundo o texto escritural aqui, de uma maneira catastrófica. E um homem que servia de intendente da casa de Acabe, era aqui uma transliteração para a Old Yahu, que nós conhecemos como Obadias, que era um crente devoto, um homem íntegro e temente ao Altíssimo, inclusive dando provas de que certa vez, quando a rainha Jezebel, aquela terrível mulher, né, tentara matar todos os profetas de Yahu Ulrim, Obadias escondeu 100 deles em 2 grutas, 50 em cada uma, alimentando-os com pão e com água. Naquele mesmo dia em que Uli Yahu estava a caminho para encontrar-se com o rei Acabe, Elias ia encontrar-se com esse rei Acabe. Este disse a Obadias, o rei dizendo para Obadias: temos de ir a todas as correntes e ribeiros para ver se arranjamos erva para salvar pelo menos alguns dos nossos cavalos e mulas. Eu irei por um lado e tu por o outro, percorreremos toda a terra. E assim fizeram. Aí o rei Acabe por um lado e Obadias por outro. Indo cada um por seu lado, sozinhos, de repente Obadias viu o profeta Elias, Uli Yahu, e ele estava se dirigindo na sua direção. Reconheceu logo e inclinou-se até o chão. És mesmo tu, meu chefe, Uli Yahu? Sim, sou eu, ele exclama. Vai dizer ao rei que estou aqui. Sabia da interligação de Obadias com o rei Acabe. Veja a resposta que Obadias deu. Ó, meu chefe, chamou de... porque nós não usamos a expressão Senhor, né, que se identifica como Baal. Protestou Obadias: que mal te fiz eu para que me condenes? Que mal fiz eu para que me condenes? Dessa forma, a morte. Garanto-te por Yahu Ulrim que o rei andou à tua procura, de uma extremidade à outra da terra, em todas as nações e reinos.
De cada vez que lhe diziam, o Li e o Hu não está aqui, forçava o rei dessa nação a jurar que falava a verdade. E como um homem só, apenas um homem é capaz de revolucionar o mundo para a exaltação do nome do Altíssimo, sem precisar de muita gente. Que às vezes nem é muita gente, é como diz o humorista lá, gentalha, gentalha. Então aqui diz que ele forçava as pessoas, os reis, a jurar. Estava caçando Elias, o Li e o Hu para todo lugar. Agora tu vês me dizer, vai avisar o rei que o Li e o Hu está aqui. Aliás, assim que eu te deixasse, assim que Obadias deixasse, saísse da presença do profeta Uli e Yahu, ele disse o Ruha de Yahu Ul poderia transportar-te para longe, sabe-se lá para onde. Quando Acabe viesse, não te encontrasse, eu seria um homem morto. E contudo tenho sempre sido fiel servo de Yahu Ul, em toda a minha vida. Ninguém te contou o que eu fiz quando, na altura em que a rainha Jezebel tentou matar os profetas de Yahu Ul, e eu escondi uma centena deles em 2 grutas, alimentando-os com pão e com água. E agora tu vens me dizer, vai avisar o rei que o Li e o Hu está aqui. E o Hu, o Li, se fizer isso, a minha vida está liquidada. Vamos rever aqui. Vai avisar o rei que o Li e o Hu está aqui. Aqui fizeram uma transliteração aqui sem um complemento. Inclusive nós vamos até corrigir posteriormente. O Li e o Hu, se fizer isso, a minha vida está liquidada. Mas o Li e o Hu responde-lhe, juro-te pelo Yahu Tezeval, Yahu dos exércitos, Criador eterno, em cuja presença vivo, que me apresentarei eu próprio perante Acabe hoje mesmo. O Li e o Hu, então, aqui passa para uma nova fase, em que ele está no Monte Carmel. Obadias sempre aceitou ir dizer a Acabe que o Li e o Hu tinha regressado. Acabe foi ao seu encontro. Então, Obadias resolveu, mediante a palavra do profeta, ir até Acabe e dizer que sabia onde se encontrava o profeta Uli e Hu. Então, Acabe foi imediatamente ao encontro do profeta Elias, o qual, por sinal, já havia procurado por toda parte, ameaçando até os reis que diziam que não sabiam onde estava, e forçando-os até a jurar, né? Uma prática que hoje, neotestamentariamente falando, o nosso Salvador amado deixou bem claro, não jureis, não jureis. Nosso procedimento hoje não tem afirmativas, a não ser pelo Espírito da verdade. Veja quando Acabe encontrou-se com Elias, o que ele diz. Você é aquele homem que trouxe essa desgraça sobre Elchorú, exclama Acabe. Fome, porque o profeta profetizara que não haveria chuva sobre a terra.
A coisa tomou proporções tão elevadas que a fome era catastrófica realmente, conforme diz o texto aqui, em toda aquela terra. E ele se dirige então ao profeta, Acabe se dirige ao profeta Eliahu, dizendo que ele era responsável por aquela catástrofe que estava havendo. Mas quando o profeta se depara com Acabe, diante dessa afirmativa, ele tem uma resposta na ponta da língua para dar para aquele rei Acabe. Tu é que tens perturbado Elchorú, não eu, respondeu o profeta, porque tu e tua família recusaram obedecer a Yahu-Rim e têm prestado culto a Baal. Agora faz todo o povo de Elchorú ir ao monte Carmiul, com todos os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera. Algumas pessoas dizem que são 450 os profetas de Baal, mas na realidade são mais 400 que comiam à mesa de Jezabel, chamado também os profetas de Azera, que eram mantidos por Jezebel. Acabe então convocou todo o povo e os profetas para o monte Carmiul. E falou assim ao povo. Eliahu, o profeta Elias, falou assim então ao povo. Muito importante a gente observar detalhes da mensagem. E aos profetas para o monte Carmiul. Até quando cochearão? Até quando cochearão entre dois caminhos? Se Yahu-Rim é o Criador eterno, sigam-no. Está vendo? As pessoas dúbias, indecisas, não sabem se vai ou se fica, se segue ou se não segue. Se é Baal, que é Yahu-Rim, então sigam antes a esse. E depois acrescentou: sou o único profeta de Yahu-Rim que ficou vivo. Mas Baal tem 450 profetas, mais os 400 que comiam a mesa de Jezabel, chamados profetas de Azera. E fez um desafio. Tragam então 2 bezerros. E os profetas de Baal escolham um deles e que o cortem em peças que hão de colocar sobre o seu altar, mas sem acender o fogo. Quanto a mim, preparei outro bezerro e o porei sobre a lenha do altar de Yahu-Rim, sem lhe pôr fogo. Depois orem vocês ao vosso ídolo e eu orarei ao meu Yahu-Rim. Daquele que responder mandando fogo para acender a lenha, esse é que é o verdadeiro. Criador dos céus e da terra, o eterno, o Rim verdadeiro. E o povo concordou com esse desafio, com esse teste. Eliahu voltou-se para os profetas de Baal e disse: primeiro vocês, porque são muitos, escolham um dos bezerros, preparem-no e clamem ao vosso ídolo, mas não acendam o fogo. Eles prepararam um dos animais, puseram-no sobre seu altar e clamaram a Baal toda a manhã, gritando. Dizia eles: Baal, ouve-nos, mas não se via resposta alguma. Aqueles que invocam os ídolos mudos, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, ficam semelhantes a eles. O grau de cegueira desses profetas de Baal era, sem dúvida alguma, um sintoma de quem se dedicava, quem procurava os ídolos, ao invés de procurar aquele que é
o verdadeiro está vivo, exaltado seja cada vez mais o Altíssimo. E esses falsos profetas começaram a fazer danças em volta do altar. E por volta de meio-dia, Elias então ria-se deles, zombava deles. Tente gritar ainda mais alto para chamar a atenção do vosso ídolo, né? Do vosso Deus lá do Baal. Né? Talvez esteja a conversar com alguém ou tenha ido tratar de algum assunto, ou então pode estar a viajar. Quem sabe se até não está dormindo. Um pouco e precise de ser despertado. Eles gritavam cada vez mais alto. Você tem gritado cada vez mais alto para os ídolos, para as imagens de escultura, supostos padroeiros do Brasil, e não tem sido atendido? Comece a partir de hoje a invocar aquele que é vivo e verdadeiro. Eles invocavam, não segundo o seu costume, se cortavam, laceravam-se a si próprios com facas e espadas, cobrindo-se de sangue. Assim estiveram desesperados até a altura do sacrifício da tarde, sem que visse qualquer reação ou se ouvisse voz alguma. Ou se recebesse uma resposta, fosse do tipo que fosse. Então, Uli-Yahu chamou o povo para junto de si. Cheguem-se todos aqui. Todo aquele povo se concentrou em sua volta enquanto ele arranjava o altar calmamente ali, né? Preparou tudo. Arranjava o altar de Yahu que tinha sido derrubado. Ele reconstruiu o altar. Pegou em 12 pedras para representar em cada uma das tribos de El-Shoru e empregou-as para levantar o altar de Yahu-Ulim. Depois cavou um rego em volta, com a largura aproximadamente de 1 metro. Em volta do altar ele fez um rego de aproximadamente 1 metro. Dispôs a lenha sobre o altar e decepou o bezerro em pedaços que arrumou sobre a lenha. Sacrifícios que eram praticados na antiga aliança, obviamente. Yahushua é o cordeiro de Yahu que tira o pecado do mundo. Né? Sacrifícios foram todos substituídos uma vez para sempre. Interessante que ele, além de fazer essa abertura em volta do altar, de aproximadamente 1 metro, mandou que enchesse de 4 cântaros de água, mandou ele, sobre as peças de carne também, mandou que molhasse bastante sobre a lenha bem umedecida mesmo. E insistiu para que fizesse isso outra vez, segunda vez e até a terceira vez, o mesmo procedimento. E fizeram. A água escorria pelo rego em volta do altar, enchendo completamente. Dá para entender, né? Você ter uma visão daquela cena. Chegando-se à altura da oferta do sacrifício da tarde, Uli-Yahu subiu ao altar e orou assim. É muito maravilhoso esse texto aqui, versículo 37. Ó Yahu, o Criador eterno de Abraão, de Isaac e de El-Shoru. Prova hoje que és Yahu, de El-Shoru, e que eu sou teu servo. Dá prova em como tudo isto que eu tenho feito é por ordens tuas. Presta bem atenção nesse versículo 37. Uli-Yahu não foi ali enfrentar os profetas de Baal a sua própria força. Ele foi por uma ordem superior. Eu vejo algumas pessoas aí que se dizem crentes tentando apedrejar igrejas e outras coisas mais, sem ordem do Altíssimo, e se dão mal. Não é mesmo? Nós temos que receber a autorização, a ordem, conforme
o profeta, o Li Yahu, recebeu. Se você receber uma ordem, passa. Mas da sua própria cabeça não vai não, que vai se dar mal. E ele diz aqui bem claro: És Yahu, Hind, El Shuru, que eu sou teu servo, dá a prova em como tudo isto que eu tenho feito é por ordens tuas. Ó Yahu, Hind, responde-me, responde-me, para que este povo saiba que tu és Yahu, Hind, e que queres que o seu coração se arrependa. O Altíssimo não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Essa idolatria reinante no Brasil, mariolatria, idolatria, supostos padroeiros, um país que se diz laico, mas cheio de laicomania, não é mesmo? O Altíssimo quer que esse povo se arrependa, que se volte para aquele que é vivo e capaz de realmente atender às nossas orações. Mas infelizmente, muitos não vão dar ouvidos. Essa seleção que foi feita aqui, essa rigorosa seleção, e a Bíblia inclusive diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Desses profetas todos aqui, todos foram rejeitados. E naquela época, com uma condenação física, porque se não pratica mais hoje. Não é mesmo? Aquele que tenta atingir o seu próximo fisicamente está incorrendo, inclusive, em várias modalidades criminosas e julgamento também. Mas naquela época era comum esses procedimentos. A vingança vinha ou direta do Altíssimo, castigos severos mesmo. E o que é que aconteceu então? Então veio fogo do céu e queimou a carne do sacrifício e a madeira, versículo 38, do altar, as pedras da terra, a ponto de até fazer evaporar a água do rio. Quando o povo viu aquilo, caiu com seus rostos em terra, clamando: Yahu é o Criador eterno. Yahu é o Criador eterno. E Elias mandou que agarrasse os profetas de Baal, não tendo pena deles, né? Não deixaram escapar um só. Depois disse Acabe: Podes ir tomar uma boa refeição, porque estou a ouvir o ruído de uma grande chuvada que se aproxima. Ele estava ali participando de tudo aquilo. A terra catastroficamente, uma seca total. E ele agora profetiza também, o profeta, o Li Yahu, profetiza para Acabe que haveria uma grande chuva suficiente para suprir tamanha necessidade e que ela se aproximava. E Elias subiu ao monte, caiu de joelhos e com o rosto em terra, dizendo assim para o seu criado: Vai olhar na direção do mar. O jovem que acompanhava o profeta. O outro obedeceu e voltou dizendo: Eu não vejo nada. Voltou de novo e o profeta disse: Faça isto 7 vezes. Essa prática aqui, de 7 vezes, é um procedimento razoável diante da antiga aliança. Inclusive os leprosos, Levítico 13, 14, após a sua purificação, se submetiam a essa prática de 7 vezes. Você pode ler lá em Levítico 13, principalmente 14. Quando Yahushua veio, aboliu de vez todos esses procedimentos numéricos, né? Corrente de 7 isso, 7 aquilo, 7 aquilo outro. Tanto é que ele cura os 10 leprosos de uma só vez. E aquele outro também, Matiti Yahu, conhecido como, no hebraico moderno, Meniyahu, no hebraico arcaico, e cura também
um leproso de uma só vez, quero ser limpo. Capítulo 8, recebeu? Capítulo 8 de Matiti Horror. E ordena que ele fosse o sacerdote e mortasse ao intermediário, ou seja, mostrasse para ele, para atender à exigência da lei. Mais uma vez que Yahushua foi sacrificado por nós, essas práticas foram totalmente abolidas. Deu para entender? Na 7ª vez o criado disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um ser humano, levantando-se sobre o mar. Vê o que é a palavra inspirada, a palavra que realmente sai pelo Espírito da verdade. As Escrituras afirmam lá, em Alshu e Alhu, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, afirma o Altíssimo. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que foi designado. Maravilha, né? A palavra, quando é inspirada, ela se cumpre, não deixa as pessoas envergonhadas. Conforme muitos aí dizem que um profetizou isso, profetizou aquilo, não acontece coisíssima alguma. Então o profeta Uli Yahu gritou: corre ter com Acabe e diz-lhe que se meta no carro e desça já, se não quer ser apanhado pela chuva. Aquela pequena nuvem, de repente, em breve se tornou num amontoado de grossas nuvens negras. Soprou uma forte ventania e caíram tremendas bátegas de água. Que maravilha, né? A palavra pequena nuvem, de repente, transformou-se em grossas nuvens. Às vezes, você não visualiza, humanamente falando, a solução de um problema. Mas se você recebeu pelo Espírito da Verdade aquela palavra, aquela revelação, persista. Que de repente, aquela pequenina nuvem, aquela pequenina perspectiva, possibilidade de um milagre, vai se transformar em grossas nuvens de chuvas de bênçãos sobre a sua vida. E foi assim que aconteceu. Você pode continuar meditando neste capítulo 18, livro de Reis, 1 Reis, profeta Elias. E vale a pena lembrar que as Escrituras afirmam: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E orou com insistência para que não chovesse, e assim aconteceu. Orou novamente e o Altíssimo mandou a chuva. Olha, se ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, Elias não tinha um nariz nas costas, uma orelha de madeira. Era ser humano como nós também. E hoje nós podemos ter os mesmos privilégios. Ouviu, minha esposa? Ouvi. Podemos ter os mesmos privilégios. A minha esposa não gosta muito de aparecer, não. Mas nós fazemos uma gravação qualquer dia desse com a sua presença. Eu estou ouvindo. Abençoada. Não precisa aparecer, não. Só ouvir. Ela prefere ficar ouvindo e participando. Meditando. Então nós temos aí mais este privilégio. Tudo isso está sendo gravado, vai para o ar daqui a pouco. Estamos com 29 minutos, quase 30 minutos de gravação. E o tema foi este. Vamos orar? Vamos orar com base nessa mesma experiência do profeta Elias? Aliás, aproveitamos ainda a oportunidade para alguns que gostam de torcer as Escrituras para sua própria condenação, distorcem as Escrituras, querem atribuir
a Yahu Hanan, João Batista, como se fosse o mesmo profeta. Com isso, a falsa ideia de uma reencarnação, a teoria de uma reencarnação, que é parente da teoria da evolução também. Não tem nada. Elias e João Batista são pessoas distintas. Yahu Hanan. E Yahu Hanan, conhecido como João Batista, veio no mesmo espírito, na mesma disposição, no mesmo vigor, que pode acontecer conosco aqui agora, com você aí também, onde se encontra, ser revestidos desta mesma autoridade, desse mesmo poder, desta mesma capacitação dada pelo Espírito da Verdade. Tendo ainda como seu sucessor o Shua, profeta conhecido como Eliseu, profeta Ushua, e recebeu ainda porção dobrada, sem ter qualquer ligação com essa maluquice de reencarnação. Não é mesmo? É uma ideia mesmo que nasceu nas profundezas do inferno e que infelizmente pega muitos incautos. Bom, vamos orar para que os mesmos milagres que aconteceram através da vida de Uli e Yahu possam acontecer conosco nesta hora. Se acompanhe nesta oração. Pai querido, nós agradecemos pelo teu amor, incomparável amor, diz a tua palavra, que tu desejas que todos sejam salvos, que ninguém se perca, mas que venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do teu Filho amado e ao Yeshua que deu a sua vida para nos salvar. Estou orando nesta hora a favor de todos quantos nos acompanham, a favor daqueles que necessitam de cura, milagre, salvação na sua casa, e que todas as obras de Satanás, todas as mentiras plantadas nesse país, no Brasil, com tanta idolatria, sejam todas envergonhadas, porque a tua palavra afirma que só tu és Yahu, só tu és o verdadeiro. Tu és o verdadeiro Ulhi, e a vida eterna, conforme afirmam as Escrituras em 1 Yahu Hanan, capítulo 5, versículo 20. Revela-te a este povo que nos acompanha nesta hora, essas pessoas que estão nos assistindo e orando juntamente conosco. Ó Altíssimo e Soberano, Criador dos céus e da terra, revela-te a este povo, na mesma intensidade com que tu te revelaste ao profeta Uli Yahu, profeta Elias, para que o teu nome, mais uma vez, seja publicado através desta reunião que realizamos todos os sábados, esse sábado deleitoso, as pessoas que nos acompanham também através da internet. Nós queremos agradecer-te porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Choramos, lamentamos profundamente por aqueles que ainda estão cegos, mas a tua palavra diz que tu podes abrir os olhos aos cegos, fazer com que enxerguem a tua grandeza. Estevão, a tua palavra diz que mesmo apedrejado, viu os céus abertos e a Yahushua em visão incomparável. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agradecemos
pelo privilégio que podemos ter de te enxergar pelo Espírito da Verdade. Amém não. Próximo sábado estaremos de volta, na paz verdadeira, o Espírito da Verdade, a Shalom verdadeira, que só é possível através do Messias que já veio. Ele é o príncipe da paz.